Oi, pessoal. Aqui é a Carol do Primas com Cristo. Pessoal, acho que esse é o vídeo mais importante do canal. Por isso que eu tô gravando com o microfone de lapela. Depois de tudo que aconteceu comigo, eu quebrei o quadril, né? Eu estava na UTI fazendo transfusão sanguínea pelo pé direito. Eu escutei alguém lá de cá lá pra trás falando assim: essa moça teve um AVC, caiu no banheiro e quebrou a perna. Quando eu escutei aquilo, me subiu uma onda assim, quente assim pelo corpo, até o peito. E uma raiva, mas uma raiva da minha mãe. Mas eu não sabia por que eu tava com raiva dela. Eu tive que esperar aquela transfusão eterna acabar. Chegar em casa pra finalmente chegar no pescoço dela e do meu marido. Que história é essa que eu tive um AVC e vocês não me contaram? Eles falaram assim, a gente contava mais de 1000 vezes por dia. Só que você não assimilava, não tinha memória. Foi depois disso que eu chamo de o choque da memória. Eu comecei a ter memória. E foi depois disso que eu abri minha Bíblia e os meus devocionais, como eu fiz a minha vida inteira. Estava sempre escrito lá, fale das virtudes. Só que a verdade é que apesar da minha educação cristã fortíssima, eu não sabia o que era isso. Então eu só botei a mão na cabeça e falei, Deus, eu não vou falar nada. Eu não sei o que é isso. Foi imediato, eu fiz essa prece, essa oração. Eu lembrei de uma história que aconteceu comigo quando eu era residente da Cardio lá no Constantino. Eu lembrei daquela história, a história da gentileza, tá aí no canal. E eu lembrei dessa história. E ela ficou na minha cabeça, ficou na minha cabeça. Daí eu abri o devocional de novo. Fale das virtudes de novo. Eu abri a Bíblia e estava escrito lá alguma coisa virtude. Eu abri o celular, estava escrito lá virtude. As virtudes me perseguiram. Me perseguiram. Nisso chegou um armário pro quarto do meu filho. Também é o vídeo aí da surpresa. Abel e seu coração virtuoso, caprichoso, por agradar a Deus. Aí, esse armário chegou e eu estava lá no quarto do meu filho, que esse armário veio pra organizar os brinquedos, com a minha cuidadora, a Josi. Nós estávamos lá organizando os brinquedos. Eu lembrei de uns livrinhos que a minha irmã deu pro meu filho, com o nome de atitudes boas que a gente tem que ter com as outras pessoas. Eu fui lá no meu quarto e peguei esses livrinhos e levei pro quarto dos brinquedos pra guardar lá, pra organizar. E tava lá organizando, deixando que bonitinhos os livrinhos. Um daqueles livrinhos caiu no meu pé. Eu só olhei para aquele livrinho. Gentileza. Tá. Peguei o livrinho, coloquei no lugarzinho dele e bola pra frente. De novo lá, fale das virtudes. De novo, virtudes. De novo, virtudes. Eu fui perguntar pro pastor. Hoje em dia eu frequento o Alcance Curitiba com a minha prima Susan, o Luciano Subirá. E contei tudo isso que eu tô contando pra vocês, eu contei pra ele. E ele falou pra mim que aquilo era a virtude. Eu achei meio sobrenatural para ser humano, então eu resolvi obedecer o comando. E criei o canal Primas com Cristo. Depois é que veio, por sugestão de amigos meus, que eu gravasse sobre a minha história e o que eu fiz para ter sucesso na reabilitação, visto que eu já andava e falava. Mas a verdade é que apesar de tudo isso, eu fiquei com medo de ter sonhado essa história toda. Eu mandei um WhatsApp pro Léo, meu R1 na época da história da gentileza, Leonardo. Eu chamei dele Leônidas, na história da gentileza. E perguntei se aquilo era verdade.
Porque eu fiquei com medo de ter sonhado, ter inventado a história, sei lá. E se fosse uma mentira, eu não ia contar no canal. Ele falou que era verdade, era tão verdade aquilo que eu tinha ajudado ele e ele tinha passado o Natal com a família dele. Sendo que a família dele é do Espírito Santo. Vieram pra cá pra passar o Natal com ele. E por causa de um gesto de bondade da minha parte, ele pôde passar o Natal com a família. Na época que eu criei, aconteceu essa história da gentileza, eu não tive a intenção de praticar a bondade. Só que eu achei que não era justo, porque nós éramos três dias de feriado. Por isso que eu me ofereci por fazer um dia. Eu pensei assim, eu não posso obrigar ninguém a pensar como eu penso, mas eu também não sou obrigada a pensar como os outros pensam. Eu posso fazer diferente. Por isso é que eu fui lá e me ofereci em sacrifício, como disse o Thales, mas por uma causa que eu acreditava.